Olá a todos, eu sou o professor Alex e vamos hoje na aula 25 falar sobre fórmula de Taylor para funções de várias variáveis. Bom, só relembrando um pouquinho que a gente já viu no nosso curso, quando nós estudamos as séries de potências, nós vimos que uma função f definida num intervalo da reta real com valores em r, dada por x que é elevado em f de x. Essa função pode ter uma expansão em série de Taylor centrada num ponto x0, certo? E essa expansão em série de Taylor é dada por essa expressão formal aqui, f de x igual ao somatório de k variando de 1 até infinito, de ak vezes x menos x0 elevado a k, em que esses coeficientes AK aqui são dados da forma derivada késima da função f no ponto x0 sobre k fatorial. É claro que aqui a gente tem que considerar que essa função é de classe sem infinito para ela possuir infinitas derivadas, ok? Já que a gente está calculando essa soma infinita. Tudo bem? Ao truncar aquela série de Taylor na ordem n, nós temos o seguinte polinômio, Tn de x, que é o somatório com k variando de 1 até n, de ak vezes x menos x0 elevado a k, que pode ser expandido como sendo A0 mais A1 vezes x menos x0, mais A2 vezes x menos x0 ao quadrado, mais até o AN vezes x menos x0 elevado a n. E esse polinômio é chamado de polinômio de Taylor de grau n daquela função f de x, ok? Uma função f de uma única variável. Nós observamos o seguinte, que o resto da série de Taylor, chamado ou denotado por Rn, é infinitesimal. O que significa isso? Que quando o n vai para mais infinito, o resto da série de Taylor vai para zero. E se isso acontecer, o truncamento de ordem n, ou seja, esse polinômio de Taylor aqui, é uma boa aproximação para a função f de x. Okay? Isso para funções de uma única variável. Será que a gente consegue estender esse conceito para funções de duas ou mais variáveis? A gente vai ver na aula de hoje para a fórmula de Taylor para duas variáveis e para três ou mais variáveis, a ideia de extensão é análoga, ok? Bom, vamos começar considerando uma função f definida em um aberto A de R2, que toma um ponto xy e leva em um f de xy. E, que é uma função de duas variáveis, e a gente está considerando como sendo uma função, um conjunto, um subconjunto aberto de R2. Se a função f for diferenciável no ponto x0, y0, implica que existem as derivadas parciais da função f nesse ponto. Ou seja, existem ∇f, ∇x em x0, y0, e existem ∇f, ∇y no ponto x0, y0, certo? Nós já vimos que, como f é diferenciável, nós conseguimos aproximar a função f de forma linear ao redor desse ponto. E de que forma que a gente faz isso? Dessa forma, f de xy é aproximadamente igual, né? É uma aproximação como sendo f de x0, y0, a imagem do ponto x0, y0, mais a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, vezes x menos x0, mais a derivada parcial da função f em relação a y no ponto x0, y0, vezes y menos y0. E a gente já viu que a ideia geométrica dessa aproximação linear para a função f ao redor do ponto x0, y0 é exatamente o plano tangente à superfície f de xy igual a zero no ponto x0, y0. Ou seja,
Quando a gente pensa em aproximação linear de uma função, a gente pensa exatamente na expressão do plano tangente à superfície naquele determinado ponto. É claro que para existir o plano tangente, nós precisamos necessariamente que a função seja diferenciável naquele ponto x0, y0, ok? Agora a ideia é, já que nós temos uma aproximação linear para essa função, é usar as derivadas parciais segundas dessa função f para construir aproximações de Taylor quadráticas. E como que a gente vai fazer essa aproximação? Da seguinte forma: ao aproximar a função f pelo seu plano tangente, ou pela expressão, pela fórmula do seu plano tangente, nós temos uma aproximação linear dessa função. Ou seja, um plano que é aproximadamente igual ou coincidente, digamos assim, na forma, no gráfico, que a superfície definida pelo gráfico dessa função ao redor de um determinado ponto x0, y0. Aí a pergunta é: se nós adicionarmos alguns termos a mais a essa aproximação linear, obtendo uma aproximação quadrática ou de grau 2, nós vamos ter uma aproximação melhorada para a nossa função, ok? E como que a gente vai fazer isso? Bom, supondo que f possui derivadas parciais de segunda ordem contínuas em x0 e y0, então a função f de xy é aproximadamente igual a uma função q de xy. Essa letra q está associada com ordem 2, com um polinômio quadrático, que é definido dessa forma. Nós começamos com a aproximação linear, então f de x0, y0 mais fx de x0, y0 vezes x menos x0, mais fy de x0, y0 vezes y menos y0. Aí nós adicionamos agora os termos de ordem 2, ou de grau 2, dessa aproximação, que está associado com quem? Com as derivadas parciais de segunda ordem dessa nossa função. Então, nós adicionamos fxx aplicado em x0, y0 dividido por 2, ou seja, derivada parcial segunda de f em relação a x, duas vezes, dividido por 2 vezes x menos x0 ao quadrado. Agora, mais derivada parcial segunda de f em relação a x em relação a y, no ponto x0, y0, vezes x menos x0 vezes y menos y0, ou seja, aqui já é a derivada mista, então aparece um termo misto, x vezes y, mais derivada parcial segunda de f em relação a y duas vezes, aplicado no x0 e y0, dividido por 2, vezes y menos y0 ao quadrado. Ok? Então, a diferença é que, na verdade, o resumo é que nós adicionamos a aproximação linear os termos de ordem 2 dessa nossa função, que está associado às derivadas parciais de segunda ordem. A gente observa que, como a gente pede derivadas parciais de segunda ordem contínuas, nós ganhamos, ou nós sabemos que fxy é igual a fyx, né? Pelo fato dessas derivadas parciais serem contínuas. Então, na expansão, nós apareceria aqui dois termos como sendo f de xy vezes x menos x0, y menos y0, dividido por 2, mais fyx sobre 2, x menos x0, y menos y0, ok? Mas como fxy é igual a fyx, ao somar,
nós simplificamos o 2 e por isso que aqui esse termo, essa parcela não aparece o dividido por 2. Ok? Muito bem. Vamos de exemplo. O primeiro exemplo é, vamos considerar a função f de xy igual a cosseno de 2x mais y mais 3 seno de x mais y. E temos dois itens aqui para considerar essa função. O primeiro item é calcular os polinômios de Taylor linear e quadrático que aproximam a função f no ponto 0, 0 e explicar por que as curvas de nível de L e de Q restritos a esse retângulo aqui têm a aparência que tem, ok? Depois a gente vai ver qual é a aparência que essas curvas de nível têm. Então vamos para a resolução. Primeiro, o que a gente precisa para as aproximações lineares, para aproximação linear e para aproximação quadrática? Calcular a imagem do ponto e as derivadas parciais de primeira e de segunda ordem. Bom, imagem do 0, 0. Cosseno de 0 mais 3 seno de 0. Ficou faltando 3 aqui, vocês me desculpem. Igual a 1. E as derivadas que nós precisamos são fx aplicada num ponto xy tem a seguinte expressão e que calculada no 0, 0, nós temos 3. E a fy num ponto genérico xy, nós temos essa expressão, que calculada no 0, 0 também nos dá o valor 3. E as derivadas parciais de segunda ordem dessa função f possuem essas expressões aqui, e cada uma delas calculada na origem, que é o ponto no qual a gente quer calcular a aproximação, nos dá a fxx menos 4, fxy menos 2 e a fy nos dá menos 1, ok? Logo, a aproximação linear L de x para a função f de xy próximo do ponto 0, 0 vou colocar aqui é dada por essa expressão. Nós temos que considerar a imagem do 0, 0, a derivada parcial de f em relação a x, calculada no 0, 0, vezes x, mais fy de 0, 0, vezes y, que nos dá a seguinte expressão, cujo gráfico dessa função nos vai dar uma superfície planar, ou seja, é um plano que passa pelo ponto 0, 0, 1. Ok? Muito bem. Então, essa daqui é a aproximação linear. Temos essa expressão. Agora, a gente precisa calcular a expressão quadrática. A aproximação quadrática é a aproximação linear mais os termos de segunda ordem, que são, neste caso, essas três parcelas que nós devemos adicionar. Então, nós obtemos que f de xy é aproximadamente igual a um polinômio quadrático, cuja expressão é 1 mais 3x mais 3y menos 2x quadrado, menos 2xy menos meio y quadrado. E a gente observa, eu já falei isso algumas vezes, mas a gente observa aqui que os termos lineares que estão em Q de x são os mesmos que aparecem em L de xy. E a gente pode entender ou considerar esse polinômio quadrático Q de xy como sendo uns termos de correção à aproximação linear. Porque aqui nós temos L de xy, mais, colocar aqui, termos de ordem 2. Ou seja, esses termos de ordem 2, que são exatamente
essas três parcelas aqui vão corrigir aquela aproximação linear. A gente vai ver agora, graficamente, o que significa essa correção da aproximação linear. Observando as curvas de nível da função f, L e Q, nós temos o seguinte, ó, essa daqui são as curvas de nível da função f, certo? No retângulo, no quadrado de tamanho de extremidades. Aqui no x, menos 1 e 1, e no y, menos 1 e 1. Então, eu coloquei aqui, eu vou aproximar um pouquinho, eu coloquei aqui algumas curvas de nível. Então, quando f é 2, quando f é 1, f0, f menos 1 e f menos 2, ok? Vamos passar agora, então, essa daqui são as curvas de nível. Então, curvas de nível de f de xy. Agora vamos ver as curvas de nível para a função L de xy. Essa daqui são L de xy igual uma constante K. Então, coloquei os mesmos níveis. L igual a 2, 1, 0, menos 1 e 2. Aqui a gente observa que, como a função L é linear, as suas curvas de nível serão retas paralelas, ok? Que dá exatamente essas retas aqui. A função f não é linear, tanto que as suas curvas de nível não são exatamente retas, não são retas. Só que aquelas curvas de nível da função L aproximam de forma linear cada uma dessas curvas que nós colocamos aqui, ok? E para comparação, as curvas de nível da função Q, vamos colocar aqui, da função Q, então aqui são Q de xy igual a constante K, considerei os mesmos níveis, certo? Q igual a 2, Q igual a 1, 0, menos 1 e menos 2, e a gente observa o quê? Que essas curvas de nível da função Q estão mais próximas das curvas de nível da função f. Observe essa curva aqui, f igual a 2. Essa curva de nível aqui, f igual a 2. F de xy igual a 2. Para L, para a função L, ela é uma reta. Agora, para a função Q, ela já tem este comportamento, certo? Ela já tem esse comportamento que está mais próximo ao comportamento da curva de nível da função f. Ok? E a gente percebe, então, concluindo que a semelhança entre as curvas de nível de Q e de f é maior que entre as curvas de nível da função L e da função f. E como a função L é linear, suas curvas de nível, como nós já dissemos, são retas paralelas igualmente espaçadas, e a função Q, a cada nível, nós temos uma parábola, certo? Então, só para a gente tentar observar esse conceito, essa ideia, numa forma tridimensional, vamos ver os gráficos dessas três funções. Então, aqui, vamos desenhar na tela aí a função, o gráfico da função f. Se eu diminuir aqui um pouquinho o zoom, nós temos esse comportamento. A função f é essa superfície que tem esse formato, ok? É somas de cosseno com seno, ok? Só que nós queremos saber próximo da origem, do ponto 0, 0, 0. Então, vamos aproximar aqui, perto da origem, para a gente ver o que está acontecendo, ok? Então, é perto desse ponto, diminuir um pouquinho, aqui perto da origem. Eu vou colocar aqui
junto nesse gráfico, nesse espaço euclidiano, a função, a aproximação linear. Então, colocando aqui a aproximação linear, nós temos um plano, certo? Que esse plano é tangente a essa superfície no ponto 0, 0. Então, se a gente observar, ó, é tangente e bem próximo do 0, 0. Vamos diminuir o zoom aqui. Se a gente aumentar o zoom, a gente perde a precisão, a gente perde o desenho. Vamos colocar então nessa posição. Então, ali perto do 0, 0, nós vemos que o plano é aproximadamente a superfície. Agora, se a gente considerar aquela aproximação quadrática, olha o que nós temos. Nós temos esse formato aí que está desenhado em azul na tela, certo? E a gente vê que o seu formato é muito mais parecido à superfície em roxo do que o plano se parece com a superfície. Então, a gente pode concluir que aqueles termos quadráticos que nós somamos na aproximação linear corrige essa aproximação, ou seja, a aproximação quadrática é muito melhor do que a aproximação linear ao redor do ponto 0, 0, 0 nessa superfície, ok? Continuando então aqui no nosso PDF, nós vamos escrever aqui de forma geral a fórmula de Taylor ou o polinômio de Taylor com o resto de Lagrange, que a gente vai considerar uma função que pode ser aproximada por um polinômio de grau n, ok? Vamos considerar, então, que a função f é de classe Cn mais 1 no aberto A de R2. O que significa que a função é Cn mais 1? Significa que ela possui todas as derivadas parciais de ordem até n mais 1, e mais do que isso, todas essas derivadas são contínuas em todos esses pontos do aberto A de R2, ok? Vamos supor também que x0, y0 esteja nesse conjunto A e que um incremento em x, um incremento em y diferente de zero, a gente vai considerar esses incrementos em x e em y de forma que o segmento de extremidades, este ponto e este ponto aqui, esteja contido em A. Então, a ideia é considerar aqui um conjunto A aberto em R2, de forma que, se a gente considerar aqui o ponto x0, y0 e o ponto x0 mais delta x, y0 mais delta y, esse segmento de reta está inteiramente contido em A, ok? Então, é isso que nós estamos pedindo ali em cima. Vou colocar essa ideia aqui, ok? Que aquele segmento de reta esteja contido, inteiramente contido em A. Logo, como que nós conseguimos escrever f de x0 mais delta x, y0 mais delta y? Como nós conseguimos aproximar essa função? Então, ela é igual a f de x0, y0, mais este somatório aqui, que a gente observa que a gente tem aqui, ó, é um somatório finito, k variando de 1 até n, de 1 sobre k fatorial, vezes esse só outro somatório finito aqui. Aqui nós temos um coeficiente binomial, ou seja, k
combinado P a P. E aqui nós temos derivada parcial de ordem cada função f em relação às variáveis x e y. E esses índices aqui em cima vão nos dar quantas vezes a função f é derivada em relação a x, quantas vezes ela é derivada em relação a p, certo? Aplicada no ponto x0, y0, e aqui nós temos ΔX, ΔY em cada uma dessas potências, e a gente observa que ΔX é exatamente x menos x0, e ΔY é y menos y0, certo? Mais um R de ΔX, ΔY, em que esse R de ΔX, ΔY é exatamente o termo de ordem n mais 1 dessa série de potências, ok? Então, a gente trunca até o n e o resto é a de ordem n mais 1. E essa função r de ΔX, ΔY é chamado de resto de Lagrange do polinômio de Taylor da função f de xy. E para algumas funções f de xy, a gente consegue provar que esse resto de Lagrange é infinitesimal, ou seja, se aproxima de zero quando n tende a mais infinito. E tais funções que podem ser expressas como séries de Taylor em uma vizinhança reduzida ou próximo do ponto x0, y0 são chamadas de funções analíticas. Ok? Então, agora eu sugiro que vocês vão fazer os exercícios selecionados, os simulados, e qualquer dúvida vocês nos procurem nos fóruns de dúvidas. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula.